Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias tenho trazido uma palavra de Deus para você, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Como sempre eu falo, o devocional é o seu café da manhã espiritual. Ele é o principal alimento espiritual para o seu dia. E com certeza também ele pode ser comparado com aquela manutençãozinha preventiva para que você tenha ali um dia abençoado, para que você tenha uma palavra de Deus sempre ali, para que você possa lembrar. Porque quando você passar por um problema, uma situação, uma dificuldade, durante o dia, você vai lembrar de Deus e você vai depositar diante de Deus a sua vida, aquela situação. Amém? Então, todos os dias, nós temos uma mensagem de Deus nesse devocional para que você possa aí se inspirar, se fortalecer e alinhar a sua vida com o Senhor. Amém? O tema de nossa mensagem hoje é provisão de Deus. Claro que todos nós necessitamos, de alguma maneira, de uma provisão de Deus. Por mais bem-sucedido financeiramente que você seja, você sabe que todos nós dependemos de uma provisão de Deus. Por mais que nós tenhamos dinheiro, queridos, isso não vai nos garantir que nós venhamos ter uma fartura e que tudo vai se resolver no seu devido tempo. Às vezes, e muitas vezes, nós precisamos da provisão de Deus para determinadas situações na nossa vida. E para isso eu separei um texto bem interessante que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 16. São versos curtos, é uma leitura curta, mas que com certeza vai trazer bastante entendimento após a nossa leitura e que nós vamos meditar juntos nesse texto. Amém? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versos 7 a 16, diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Não esqueça desse detalhe, tá? Quem que ordenou? Deus. Deus ordenou a quem? Uma viúva daquele lugar para fornecer comida a Elias. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos depois morramos. Guarde mais essa palavra. O que ela estava esperando? Ela tinha um resto de comida para que ela pudesse fazer para ela e para o filho dela e depois esperar a morte devido à seca que estava acontecendo. Verso 13. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, a primeira lição que nós vamos aprender nesse contexto, aqui nós temos 2 pessoas, uma viúva e um profeta. Ambos passam pelas mesmas situações do dia a dia. Não existe privilégio. Ambos passaram pelas mesmas necessidades. A seca era geral.
o riacho se secou. E o que você faz sem água? Nada. Praticamente nem comida você faz sem água. Ou, na verdade, você não faz comida sem água. Então nós vamos entender que as adversidades da vida, as situações da vida, elas vão se dar em todos os níveis. Seja um profeta, seja uma pessoa comum. As adversidades da vida, ela vai vir. Agora, o que esses dois nós percebemos aqui nesse texto? Primeira coisa, o profeta ouve a voz do Senhor e declara para ele ir para Sarepta. Deus dá uma palavra ao profeta e o profeta se agarra naquela palavra. Mas claro que o profeta sabia, né? Ele sabia como que eu vou para lá sem água. Com certeza o povo está passando fome. E Deus disse ainda que escolheu ali uma mulher para poder me alimentar, para poder trazer uma comida para mim. Chegando na cidade de Sarepta, com que Elias, com que o profeta Elias ele se depara? Ele se depara com uma seca, ele se depara sem água, ele se depara com uma viúva. E um detalhe, uma viúva que estava colhendo gravetos. Quando ele pede água para aquela mulher, ela não nega. Talvez ela tivesse lá um pouco de água. Ela dividiu com o profeta. Mas quando o profeta fala para ela assim, me traga também um pão, ela fala para ele, ó, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, eu estou colhendo 2 gravetos. Eu só tenho um punhado de farinha, um punhado. O que é um punhado? Se você fizer assim com a mão, você vai ver que é um punhado. Tá? Eu sou filho de nordestino. Então, toda vez na hora do almoço, o meu avô, após almoçar, ele falava assim, eu quero um punhado de farinha. Ele comia a farinha crua. E ele falava assim, vai um punhado. O punhado é a mão cheia de farinha. Então o que ela tinha ali mal dava para ela e para o seu filho. E ela falou aquilo para Elias, olha, o que eu tenho mal dá para mim e para o meu filho, depois a gente vai ter que esperar a morte, porque não tem água, não tem comida, não tem farinha, não tem azeite para preparar o pão. O que nós vamos fazer? Vou esperar a morte. E nos nossos dias de hoje, queridos, muitas pessoas se encontram numa situação que muitas vezes não tem nem o que comer. Estão precisando ali de um milagre, uma provisão de Deus. A situação dessa mulher, dessa viúva de Sarepta e de Elias, era somente provisão de Deus, porque a terra não ia brotar nada. Mas o que Elias ele se agarrou? Primeiro, ele se agarrou na palavra de Deus, e nós temos que aprender a nos agarrar na palavra de Deus. Não é porque ele era profeta, ele era servo de Deus antes de ser profeta. Deus ele não fala só com o profeta, ele fala com todos nós, e se Deus te deu uma palavra, se agarre nessa palavra. Elias se agarrou nessa palavra. Se Deus falou que ia levantar uma pessoa para poder alimentar ele, amém, ele se agarrou naquela situação. Talvez muitos de nós, naquela mesma situação, iam olhar para cima e falar, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ser alimentado e na verdade ela não tem comida nem para ela. Muitos de nós iríamos murmurar dessa forma. Não é assim? Muitos de nós iríamos murmurar dessa forma. Mas o que Elias ele disse, ele se agarrou na palavra. Se Deus disse que ele que eu me trouxe aqui para Sarepta, e onde essa mulher iria me alimentar, então ela vai me alimentar. E Elias simplesmente ele faz o quê? Ao invés dele murmurar, ele lança a palavra de Deus para ela. Fala, faça conforme eu te pedi. E depois faça uma comida para você e para o seu filho. E depois ele declara aquilo que Deus colocou no coração dele. E nós temos que entender que nós temos que, ao invés de murmurar, amaldiçoar, nós temos que aprender a lançar palavras de bênçãos e declarar as verdades de Deus na nossa vida. E o que ele declarou para aquela mulher?
Ele declarou lá no verso 14 que a farinha na vasilha, quanto que ela tinha de farinha na vasilha? Um punhado. Mas o que o profeta, o que o Senhor fez o profeta falar? Que a farinha na vasilha não iria se acabar e o azeite, que tinha pouco também, não se secaria. Até quando? Até aquela refeição? Não. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra novamente. E nós vamos reparar que assim aconteceu. Ela fez pão, fez o pão para Elias, fez pão para o seu filho, olhou na vasilha, tinha farinha de novo. Olhava para o óleo, tinha óleo de novo. Era algo sensacional, era algo que a pessoa experimentou a provisão de Deus. Mas por que todos, tanto Elias como essa viúva, experimentaram a provisão de Deus? Porque em nenhum momento nós vimos eles reclamando. Nenhum momento nós vamos ver eles murmurando. Mas vamos ver eles se agarrando na palavra de Deus e crendo que a provisão de Deus iria acontecer. É a provisão de Deus, queridos. Todos nós, não adianta você falar que você é rico, milionário, vive bem, vida estabilizada. Não adianta, todos nós dependemos de uma provisão. Por exemplo, você é rico, milionário, mas você pega uma estrada, você vai viajar, não tem rede de celular, fura o seu pneu, acontece um problema no seu carro, você não consegue entrar em contato com a sua seguradora. Não passa uma pessoa ali passa horas sem passar aquela estrada deserta. Você vai precisar do quê? Provisão de Deus. Vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar, por exemplo, para Abraão. Deus pede Isaac para que fosse sacrificado ao Senhor. O que Abraão se agarrou? Na provisão de Deus. Quando Isaac pergunta, nós estamos indo fazer um holocausto ao Senhor, fazer um sacrifício ao Senhor, mas cadê o sacrifício? O que Abraão fala? Deus vai prover. O que Elias, que ele se agarrou? Na palavra. Deus levantou uma mulher para me alimentar. Ele não olhou a condição daquela mulher como se colocasse a mão na cintura e falasse, Senhor, o Senhor me manda aqui para ser alimentado, mas a mulher está passando mais fome que eu. Antes era melhor eu ter ficado lá no deserto com os corvos me alimentando, trazendo carne. Mas você não vê isso, você não vê essa murmuração. Você vê ele se agarrando na palavra de Deus, você vê aquela viúva se agarrando na palavra do profeta, e ambos se agarram naquela palavra e experimentam a provisão de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus, ele ordenou aquela viúva. Se Deus ordenou aquela viúva, com certeza, aquela viúva ela já não tinha mais o que comer. Então Deus chegou para aquela viúva e falou assim, olha, eu estou mandando aí um profeta, você vai alimentar ele. Você não vê também escrito na Bíblia falando que aquela viúva reclamou para Deus e falou assim, olha, eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de óleo, um pouco de azeite. E o Senhor vai me mandar mais uma boca para sustentar, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Você não vê ela reclamando isso. Pelo contrário, você vai ver que na história, quando o Elias chegou, ela estava colhendo graveto já. E quando o profeta lançou a palavra, ela se agarrou naquilo que Deus ordenou para ela, naquilo que Elias recebeu de Deus, ambos se agarraram na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que se nós não nos agarrarmos na palavra de Deus, você pode ser o milionário do mundo, mas diante das adversidades da vida, existem coisas que dinheiro não vai comprar, que não vai substituir e que você vai ter que aprender a viver na provisão de Deus na sua vida. Amém? Então guarda essa palavra com você, guarda essa palavra, se segura na palavra de Deus. Se Deus ele falou com você, se Deus mostrou para você, se a palavra de Deus diz o que você é, então se agarre nessa palavra porque a provisão de Deus é para você. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia
onde a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida, aonde eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai estar com a sua provisão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu peço ao Senhor, Pai, a proteção do Senhor, a mão do Senhor sobre todos dessa casa, sobre todos dessa família, onde eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor, que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um desses teus filhos e aonde quer que eles venham colocar os pés, que eles venham ser protegidos e guardados, Pai. Se necessário for, designa os seus anjos, Pai, a respeito desses irmãos, a respeito dessa família, Pai, para que eles não venham pisar nenhuma pedra, para que eles não venham murmurar, para que eles não venham tropeçar e cair, mas que eles venham se segurar na provisão, na palavra do Senhor lançada sobre a vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.